Voltando do intervalo, vamos ao nosso próximo assunto. O governo edita ainda nesta semana 2 decretos que vão revogar outros 2 decretos com os quais se pretendia alterar trechos do Marco do Saneamento. Isso é uma decisão importantíssima, tinha sido tomada pelo Congresso e, por decreto, o governo resolveu mexer nisso. Esses novos textos foram negociados com o Senado Federal, onde se temia uma derrota. A reportagem é de Larissa Rodrigues. Os líderes do governo e oposição anunciaram um acordo juntos no plenário do Senado Federal, depois de reuniões durante toda a terça-feira. O governo vai revogar os 2 decretos assinados por Lula em abril, que alteraram trechos do Marco do Saneamento. Para isso, 2 novos decretos serão publicados até quinta-feira pelo Palácio do Planalto. Um dos principais pontos desses novos textos é a volta da exigência de licitação para a execução dos serviços de saneamento básico. Nós estávamos preocupados porque o decreto, na nossa opinião, além de ferir a lei, e o que nós queríamos preservar era a instituição, né, ele permitia que as companhias estatais pudessem intervir, né, sem licitação nas regiões metropolitanas. Por outro lado, pontos polêmicos continuam. Entre eles, a prorrogação do prazo até o fim do ano para que as estatais comprovem capacidade econômico-financeira. As companhias que operam com alguma irregularidade também vão ter até 2025 para arrumar a situação do contrato. O governo entendeu a mensagem da Câmara e do Senado e creio que chegamos a um denominador comum e o governo decidiu revogar os 2 decretos. O acordo evita uma nova derrota do Palácio do Planalto. Na Câmara, os projetos editados em abril já tinham sido aprovados em maio, sem as principais alterações feitas pelo governo no Marco do Saneamento. Aqui no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco tentava esse acordo com o governo há algumas semanas, mas já tinha mandado um recado ao Palácio do Planalto, que se o Palácio não voltasse atrás, ou seja, não editasse novos decretos acatando as exigências dos parlamentares, iria colocar os textos aprovados lá na Câmara em votação nesta semana. Agora, com os novos decretos a serem editados, a expectativa é que esses textos sejam aprovados na Câmara e no Senado, sem muitas mudanças no conteúdo. O Marco do Saneamento tem o objetivo de universalizar os serviços básicos até 2033. Atualmente, 15% da população no Brasil não tem abastecimento de água. 32% não conta com rede de esgoto. A pior situação está no norte, onde 70% das pessoas não têm rede de esgoto, e no nordeste, que tem pouco mais da metade dos moradores na mesma situação. Vocês viram no final da reportagem da Larissa um breve resumo, mas vamos estender um pouco e trazer para vocês como é que, em vigor desde 2020, o Marco do Saneamento vem atraindo investimentos e o que ele pretende. O Daniel Rittner preparou esse número, esse material para nós. Daniel, contigo. William, interessante falar sobre isso neste momento, porque na sexta-feira completam-se 3 anos da sanção deste novo marco legal do saneamento que busca corrigir a seguinte situação. Nós temos hoje praticamente 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento adequado de esgoto. Significam 6 mil piscinas olímpicas por dia sendo despejadas de esgoto in natura nos rios e mares brasileiros. O que aconteceu desde então, desde julho de 2020? 28 leilões de concessão ou de PPPs em 17 estados, 98 bilhões de reais em investimentos contratados ou outorgas que os investidores pagaram para o poder concedente, para o poder público, estados ou municípios, e cerca de 30 milhões de brasileiros beneficiados por essa ampliação da rede. Onde que isso aconteceu majoritariamente? Quais foram os destaques dessas concessões que foram realizadas nos últimos 3 anos? A gente passa de tela e aí a gente mostra o seguinte. A gente teve ali a privatização da SEDAI, que foi bastante emblemática, 4 blocos no Rio de Janeiro. Mais recentemente, ontem,
a assinatura do contrato de privatização da Corsan no Rio Grande do Sul, com metas ambiciosas. 2 casos que são tidos como muito emblemáticos. O Amapá fez uma concessão do estado todo. Houve um pagamento de outorga ali de 3 bilhões de reais para o governo do estado. O governo nunca tinha visto tanto dinheiro assim numa tacada só. E Alagoas também é visto como uma referência ali. PPPs mais recentes no estado do Ceará, no Mato Grosso do Sul e alguns municípios de porte médio, estamos falando ali de São Simão em Goiás, Crato no Ceará, que conseguiram, e 2 municípios capixabas, ali Cariacica e Viana, que conseguiram fazer suas concessões independentes, sem entrar em blocos estaduais e assim tocar para frente as metas de universalização em 2033. Agora, esse decreto, só para lembrar que é um decreto que está corrigindo 2 decretos de abril, isso colocou uma baita incerteza no mercado, incerteza que ainda continua, ainda que em menor proporção. Renata Agostini, em todos os balanços que se faz desse meio ano, desse primeiro meio ano de Lula 3, a tentativa por decreto de alterar uma matéria tão relevante como essa do saneamento básico, aprovada no Congresso, sempre foi mencionada em todos os balanços como a volta do ranço ideológico, como, digamos, um recuo considerável e uma afronta ao próprio Congresso. O que aconteceu? Especialmente uma afronta, né? Uma falta de entendimento de Lula 3 do comportamento da casa atual, do perfil tanto de Câmara quanto do Senado e de falta de leitura política no sentido de que muitos dos parlamentares que lá estão deram anuência para essas modificações que agora o PT, o governo Lula, quer de canetada trazer uma outra visão, né? Essa leitura, nesse caso específico, ela resulta nesse acordo que tivemos agora, porque Daniel Rittner falava há pouco, né, da insegurança no mercado. Havia uma segurança do governo de que ele iria perder, que seria uma derrota política. Diante disso, precisou sentar com a oposição e chegar a um acordo. Acordo esse muitíssimo comemorado, como vimos pelo líder Rogério Marinho, primeiro porque é uma defesa de um trabalho do governo passado que ele pertencia. Segundo, porque também deu ali um certo protagonismo para esse bloco de oposição. Mas o fato é que, se esse incômodo, esse sentimento de afronta que ocorreu com a decisão de se dar numa canetada se modificar algo que foi debatido pelo Congresso, resultou nesse acordo, ele tem um efeito contágio no sentimento, tanto do Senado quanto na Câmara, em relação à postura de Lula com os parlamentares. Isso aparece como? Aparece quando, vou dar um exemplo, quando falamos, por exemplo, de aproximação com o Centrão e diversos parlamentares desses partidos dizem que, dependendo do assunto, eles não topam de jeito nenhum votar com o governo Lula, especialmente quando é uma tentativa do PT de rever atos que já foram tomados pelo Congresso. Tem 2 elementos importantes aí no que você falou, eu vou separá-los um pouquinho, tá, Renata? Eu vou ficar um pouquinho ainda nessa questão que a gente trouxe na reportagem que a gente exibiu para vocês, com uma declaração do Jacques Wagner. A declaração foi a seguinte: o governo entendeu a mensagem. Entendeu? Bom, a se considerar o desfecho deste caso, ele parece ter entendido. Se a gente considerar o macro de tudo que está acontecendo em Brasília nos últimos 10 dias, né, dessas negociações, das concessões que possivelmente, provavelmente, vêm sendo feitas e serão feitas ao Centrão para uma adesão maior na composição do governo, sim. Né? Essa revisão do decreto, dos 2 decretos, na verdade, é um reconhecimento da força do Legislativo, um reconhecimento de que o Legislativo eleito em 2022, ao contrário do Executivo, é um Legislativo majoritariamente à direita e não à esquerda, como Executivo, e um reconhecimento de que não se dá para fazer política em Brasília em 2023 atravessando o Congresso Nacional. E foi isso tudo que foi feito. Uma derrota para o Rui Costa, isso é importante pontuar, que foi o grande mentor desses decretos, sequer esteve hoje na residência oficial da presidência do Senado, com o Rodrigo Pacheco, com o Rogério Marinho, né, líder da oposição, senador, e com o Alexandre Padilha, onde foi costurado esse acordo. É uma derrota principalmente dele, também das estatais, né, que não aderiram ali ao novo marco, mas principalmente uma vitória do Legislativo.
A Renata, vou passar a palavra imediatamente para você, Daniel, só um segundinho, e é para você mesmo que vai a pergunta. A Renata, no final da intervenção dela, indicava isso que o Caio já também colocou na nossa conversa, que é o fato do governo, ao entender a mensagem, teria, tanto na visão da Renata quanto do Caio, entendido também a fronteira ideológica, até onde, por questões formais, é possível contar com apoio e até onde, por questões políticas, é impossível assumir que esse apoio aconteça. Nós estamos tratando agora das negociações do governo com o Centrão para frente. E aí é a avaliação. Em que medida esse episódio demonstra o balizamento desse entendimento? Então, William, nesse episódio aqui, que durou vários meses, porque os primeiros decretos foram editados em abril e desde então o governo ficou sangrando ali, passou por uma votação inesperada na Câmara que sustava esses decretos e quase que isso vai adiante no Senado, todo mundo, no final das contas, ficou um pouquinho bem. O governo ficou um pouquinho bem porque conseguiu conciliar, então, num momento bom de vitórias, conseguiu tirar da frente um problema. A oposição também saiu ganhando um pouquinho porque mostrou que pode assustar o governo. Os partidos do Centrão também, porque demonstraram que conseguem fazer a diferença em votações importantes e o governo tem que tomar muito cuidado em agradar esse pessoal, que ora é base, ora vota contra, né? E esse pessoal foi decisivo na votação da Câmara. Agora, ficou bom para o investidor? Ficou bom para a política pública? E eu vou mencionar um caso aqui que não pode passar despercebido. Tem gente que está dizendo que o governo cedeu nos decretos do saneamento e não está de todo errado porque recuou em alguns pontos. Mas tem um ponto muito importante ali que é o seguinte: em dezembro de 2021, mais de um ano e meio atrás, havia um sarrafo em que companhias estaduais de água e esgoto precisavam passar. A lei diz claramente: é preciso universalizar os serviços de saneamento até 2033. Como? Isso vai demandar muito investimento, calculam-se 800 bilhões de reais necessários. 7 companhias estatais dos estados, principalmente do Norte e do Nordeste, sequer enviaram a documentação necessária, porque no fundo sabiam que não tem condições de universalizar, não tem condições de fazer os investimentos. Esse ponto continua. No novo decreto, esse ponto continua presente. O quê? Uma segunda chamada para as companhias que não conseguiram cumprir esse requisito possam, de novo, ganhar tempo para apresentar sua documentação até o final do ano. Então, vão empurrando com a barriga. O que vai acontecer? Pedra cantada. Elas não vão passar nessa barra estabelecida pela lei, vão tentar ganhar mais tempo. Com isso, muito possivelmente, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, alguém diz: olha, quer saber, essa meta de 2033 impossível de cumprir, deixa para lá, vamos passar uma nova lei. Isso aconteceu já com o fim dos lixões, estava previsto lá para 2014, foram adiando para 2018, foram adiando para 2022, estão aí os lixões até hoje sem acabar. O que você está dizendo, em poucas palavras, Daniel, é que qualquer tipo de política pública está sendo comprometida por um acordo que, no fundo, a palavra é minha, não foi você que disse, é podre. É uma palavra adequada para esse tema, né, William? Na verdade, O trocadilho é infame, mas foi involuntário. Eles estabelecem prazos, não conseguem cobrir, e esses prazos, a partir de um acordo, esses prazos acabam sendo adiados. E nesse caso do saneamento, hoje se falava bastante, tem ações no Supremo, né, também questionando, e isso pode também ser judicializado, né, Daniel, pela minha percepção ali do que eu levantei hoje. Tem, continua. Esse é um assunto que está judicializado e tinha um ponto que o governo conseguiu voltar atrás, e isso sim, nisso ele cedeu, que era a possibilidade de algumas cidades, algumas capitais, regiões metropolitanas, e aí o caso mais emblemático é Salvador. Salvador tem uma operação precária ali, o contrato está totalmente irregular. E o decreto permitia a regularização desse contrato em vez de licitar, e aí possivelmente a iniciativa privada levaria. Por que isso era emblemático? Porque Salvador, governo da Bahia, PT, principal contrato da Embasa, que é a companhia estatal lá da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, nisso teve que voltar atrás. Agora, a carga ideológica, por assim dizer, eu nem gosto muito desse termo, William, mas
No fim de tudo, é uma visão de que a iniciativa privada não pode dominar sempre. É uma visão de que o Estado ainda tem um papel muito relevante. Uma visão legítima, mas é uma visão que no saneamento, não sei se o Estado vai dar conta de tanto investimento para universalizar até 2033. Renata, a gente volta ao seu ponto. Quando você estava mencionando os aspectos políticos e ideológicos na tramitação a palavra não é correta, na negociação desse acordo entendido como recuo em parte ou podre em outro, porque preserva a possibilidade de empurrar com a barriga aquilo que é evidentemente irregular e insuficiente. Como é que você vê aí, então, o papel do Centrão digamos, na configuração desse acordo, Daniel? Eu vou vou ser aqui um pouquinho ousada e vou pegar da onde o Daniel deixou, que é não sei se o Estado dá conta, e vou cravar aqui, o Estado não vai dar conta, todo mundo sabe disso. A questão esse debate foi feito no governo passado, o Congresso participou, se chegou a uma nova modelagem e agora, por uma questão, retomando o ponto que o William trouxe na rodada mais cedo, ideológica sim, por uma visão de que as estatais têm que ter um peso maior, de que não se pode deixar só o mercado tocar esse setor. O PT traz de novo esse tema e aí ele entende que não se trata de desafiar apenas os números de investimento, os números da saúde financeira do Estado. Não, trata-se de desafiar um Congresso que tem um perfil e uma visão diferente sobre a economia. Nesse aspecto, o Centrão, e aí pode-se aqui, a gente poderia debater se por convicção ou não, mas o fato é que vestiu esse figurino de defender uma visão mais alinhada a uma visão liberal, uma visão de um mercado mais competitivo, no qual o setor privado tem uma participação maior do que uma visão estatista da economia. E essa foi a barreira que, nesse caso, o PT encontrou e o governo Lula encontrou e que vai aparecer em outros temas. Para citar por exemplo, que agora nessas conversas com o Centrão, uma liderança me lembrou, olha, a gente pode jogar com o governo em pautas econômicas desde que eles não queiram revogar a reforma trabalhista, por exemplo. Então, depende do tema econômico, porque a nossa visão não é definitivamente a do PT. Quanto mais o governo compreender que ele fazer um governo compartilhado com o Congresso Nacional é melhor para ele, para a estabilidade política, ele vai conseguir ganhar mais, vai conseguir aprovar as coisas, menos problema ele vai ter com a base aliada. Se ele for querer emplacar uma agenda que não foi a agenda eleita nas urnas, num conceito de frente ampla, ele vai ter dificuldades. Acho que é basicamente isso também, a visão dos colegas. Daniel? Esse ponto que a Renata deixou é importante porque foi, em parte, o Centrão e muito Arthur Lira que riscou uma linha no chão ali e em diversos momentos disse, olha, nem cogitem voltar com o tema de independência do Banco Central por aqui. O Congresso não vai rever isso, não. Nem cogitem voltar com o tema de reestatização da Eletrobras. No caso do saneamento, também a mensagem passou por isso, Passou por dizer, olha, esse é um projeto ali, um marco legal que traz muito a iniciativa privada para um setor muito deficitário e a gente não vai aceitar recuo nesse tipo de coisa. O problema é que ainda fica uma grande insegurança jurídica porque tem já parlamentares querendo apresentar projetos de lei, e o próprio Lira já chegou a dizer isso, de corrigir alguns pontos da lei do saneamento por projeto de lei. E aí, puxa, quem está investindo ali, quem está interessado, naquele mapinha ali que a gente mostrou, tem algumas concessões realizadas, mas tantas outras por serem feitas, quem olha isso e tem dinheiro, tem bala na agulha para investir, vai falar assim, em que país que eu invisto? No da lei tal ou da lei tal? Naquele que vale o decreto de abril ou que vale o decreto de julho? Isso é insegurança jurídica na veia.